Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lili Silva, pra quem não me conhece, eu moro na Espanha, meu esposo é espanhol catalão e hoje o dia tá nublado, olha como é que tá. Aí pra esquentar, eu tô aqui fazendo a carpinagem aqui, que olha lugarzinho pra nascer mato, viu? Misericórdia. Se nascesse dinheiro na minha conta do jeito que nasce mato aqui, eu estaria rica. O bom que esquenta, né? Porque olha como é que eu tô. É quase sem blusa, porque tá muito frio. Tá bem frio aqui hoje. Ontem à noite choveu, então... E pra quem tá chegando novo aí no canal e não me conhece, eu sou uma brasileira casada com espanhol há 17 anos e estamos fazendo nossa vida aqui na Espanha. Aí você me pergunta, como eu vim parar aqui em uma zona rural? Eu conheci meu esposo pela internet, ficamos 4 anos conversando, isso foi em 2000, no final de 2000 para 2001. Aí eu fiquei até 2005 conversando, e aí eu trabalhava numa empresa, e aí em setembro de 2005 eu fui mandada embora, e em novembro eu vim pra cá, na fé e na coragem. Aí eu conheci o John, a gente se deu bem, começamos a viver juntos, né? Mas eu vim só de passeio mesmo, eu ia voltar pro Brasil e tudo. Só que as coisas deram tão certo que aí eu acabei ficando. Aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos quase, sem a documentação, né? Porque eu não era casada. E aí em 2007 eu me casei. Aí 3 meses depois eu consegui minha documentação. E através disso a gente começou a viver e começamos, né, a trabalhar e a fazer tudo. A minha experiência aqui com o espanhol, no começo foi bem complicada, porque eu tinha feito um curso no Brasil, porém a professora que eu fiz, eu descobri que ela estudava de manhã e dava classe à tarde. E aí, muitas palavras que eu ia perguntando pro John, porque eu sempre fui assim muito curiosa, dá pra perceber, e eu perguntei pra ela e ela não sabia falar. Então, eu acabei chegando aqui, o pessoal falava muito rápido, na minha cabeça assim, o pessoal ia me perguntar as coisas, só entendia a última palavra. Aí eu dava uma cotovelada no John pra ele explicar como é que falava. Mas assim, tudo na vida é experiência, né? A gente vai aprendendo. E aí eu fiquei 6 anos morando aqui, 6 anos e meio. E aí em 2012 nós fomos pro Brasil. Eu tinha ficado sem trabalho, o John também, porque em 2008 começou uma greve aqui muito grande aqui na Espanha, imobiliária, então teve foi muito complicado. Antes os aluguéis eram bem baratos. Você lá em Barcelona conseguia alugar casas, assim, apartamentos, né, por 300, a partir de 350 apartamentos inteiros, tanto que fosse, dependendo da localização, era um valor. E agora tem localidades que tá mais de um salário mínimo. Então imagina a diferença que foi. E aí começou a crise aqui muito forte, a gente perdeu o trabalho e como nós tínhamos um dinheiro guardado, nós fomos pro Brasil. Aí lá depois, quando eu tava lá, eu comecei a trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando numa empresa, comecei a usar o meu espanhol, foi uma serventia que deu muito certo. Aí eu trabalhava para Venezuela, México e Chile, né, falando espanhol. Então assim, eu não perdi a parte de falar. E aí, o meu marido, ele começou a dar aula de espanhol lá pro pessoal, tinha bastante alunos, e foi assim a gente ia levando. Aí depois eu saí da empresa e aí nós abrimos nossa loja. Nós trabalhávamos, né, com produtos personalizados, que eu até já mostrei aqui no canal, que aqui na Espanha eu continuo trabalhando, porque eu sou design gráfico e eu gosto muito do meu trabalho. Então, em 2019, meu marido recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui na Espanha, em Barcelona. Já estava tudo certo, era só chegar, deixar as malas e começar a trabalhar. Só que chegando aqui, nós viemos, né, com tudo preparado, tudo planejado, tudo bonitinho. Ele começava a trabalhar e eu ia começar a arrumar minha documentação, porque eu tinha o documento de estrangeiro, que era o NIE. Quem é espanhol tem o DNI, então eu cheguei aqui, eu tinha que renovar o meu NIE, porque estava vencido, porque no Brasil, como eu não ia utilizar, eu fui até atrás, mas era muito caro e eu acabei não renovando. E aí quando eu cheguei aqui, começou o meu calvário. Eu fui atrás, não estava conseguindo, e aí a pessoa que tinha oferecido o trabalho para o meu esposo, de repente falou que não tinha oferecido nada,
que ele veio porque ele quis e era um familiar. Para você ver que não devemos confiar em todo mundo, porque nem todo mundo quer o seu sucesso, mesmo sendo da família. Então imagina se você vem com a cara e com a coragem, sem conhecer ninguém, sem ter nada planejado, você vai passar muito mal. Por isso que eu falo sempre, se planeje, porque quanto mais você esteja planejado, você tendo aquele dinheirinho ali, você sabendo, pesquisando a localidade onde você vai morar, você tem menos oportunidade de passar por certas coisas. E aí começou a pandemia para ajudar, né? Em 2020 fechou tudo, meu marido sem trabalho, nós pagando aluguel. Aí a coisa começou a ficar tensa. Aí a minha sogra, ela foi morar com a gente, ela acabou ajudando, né? Se não fosse a minha sogra, a gente tinha passado por muita dificuldade, por causa que não conseguia sair para trabalhar. A gente buscava, eu consegui trabalho no Brasil, que até hoje eu trabalho para algumas empresas do Brasil. Eu trabalho remoto, né? E agora, em 2024, foi quando as coisas começaram a melhorar. Então, assim, em 2020, nós passamos o ano inteiro morando lá em Barcelona, só que como estava muito caro, a gente recebeu uma proposta de vir para cá, para essa parte aqui da Espanha. Eu não conhecia, porque eu nunca tinha vindo, nunca tinha morado em povoado, não sabia como é que era. Para mim era uma cidade grande igual eu estava acostumado em Barcelona, porque Barcelona é uma das cidades principais, né? Barcelona, Madrid, essas cidades grandes têm muitas oportunidades. Então, assim, numa rua só, você achava mercados de todos os tipos. Então, para fazer a economia ali na hora da compra do mês, era muito bom, porque você pegava os panfletos dos mercados e você ia em cada mercado e ali você comprava as coisas correspondentes e fazia a compra e economizava. Já aqui nos povoados, dependendo do povoado, um mercado e às vezes não tem nenhum. Então é bem complicado. É uma mudança assim bem diferente, né? E aí nós recebemos uma proposta de vir pra cá, porque a minha sogra, os pais dela moram aqui, e eles tinham uma casa vazia, que é até uma casa de pedra. Nós alugamos essa casa, o aluguel era bem barato, era 250 euros, mas por fora a gente tinha que ajudar os avós, porque eles são pessoas mais idosas, né? O avô tem 90 e poucos anos e a avó tem quase 90. Então nós ajudávamos eles de colher, né, as olivas, que a minha experiência começou aí, colhendo as olivas, ajudando eles com algum recado do mercado, porque o que acontece? Nesses povoados não tem trabalho. A gente foi até na prefeitura, conversamos lá com o prefeito, colocamos a nossa situação, mas mesmo assim foi muito complicado. Chegamos a fazer trabalhos para a prefeitura, né? Porque nós temos as máquinas de estampar. Então, na época da pandemia, teve o Dia da Mulher, tem até vídeos aí no canal. Nós fizemos as estampas, né? Das máscaras. Teve um negócio lá do livro, um evento do livro. Nós fizemos também um trabalho para eles. Eu fiz um site para um camping que também fazia parte da prefeitura. Então, assim, ia aparecendo trabalhos, mas não eram trabalhos fixos, porque nessas aldeias, dependendo da quantidade de pessoas, de habitantes que moram lá, vai ter pouco trabalho. Então, muita gente tem que sair para fora para poder conseguir um trabalho. Quanto mais distante da cidade grande você morar, mais dificuldade você vai encontrar para conseguir um trabalho. Então, assim, antes de você ir morar em uma determinada localidade, você tem que pesquisar muito bem como é aquele lugar, se tem oportunidade de trabalho, se fica perto da cidade. Às vezes você até consegue trabalho no povoado, mas você tem que ter alguma profissão que dentro do povoado seja útil, porque se você, sei lá, é um programador e dentro da cidade ninguém entende nada de programação, porque é uma zona de agricultura, então fica difícil. E também outra coisa que é importante é você ter a carta de condução. Você tendo a carta de condução, você vai para qualquer lugar, porque uma das coisas também que é dificuldade aqui dentro do povoado é a falta de transporte público. Tem,
mas ele não passa toda hora como a gente está acostumado na cidade. E também não tem serviço de táxi e de Uber. Aqui na Espanha, principalmente aqui nessa parte aqui, que é zona rural, serviço de táxi e de Uber é muito difícil você encontrar. Uma vez eu precisei de um táxi, liguei lá na central de Almeria, que é a cidade grande, mas para cá ele não vinha. Então, eu tive que conseguir aqui uma colega aqui que tem aqui carro, para ela me levar lá para poder fazer o que eu ia fazer. A condução, você tendo um carro, é importante. E aí, vim para cá, comecei a trabalhar por aqui no campo. Depois, nós saímos lá da onde estavam os avós, que tá daqui onde eu moro, tá 40 quilômetros. Viemos mais perto da cidade de Almeria. Nós estamos a 22 quilômetros agora, para poder conseguir trabalhar em Almeria. Porque se nós saíssemos da outra aldeia que a gente morava, que tem até uma amiga aí do canal, a Fran, que ela tem parente lá no Lauhar e Almócita, que estão aí muito perto, né? A localidade tá mais ou menos a uns 60 quilômetros da cidade de Almeria. Então, se todos os dias você tem que vir trabalhar 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar, é bem cansativo. Então, nós viemos aqui mais cerca, né, mais perto da cidade, para poder ter a oportunidade de conseguir trabalho. Graças a Deus, em 2024 as coisas começaram a andar. Meu esposo, ele conseguiu um trabalho fixo em Almeria, mas mesmo assim ele tem que fazer 22 quilômetros todos os dias, ida e volta, 22 para ir, 22 para voltar, mas é bem mais perto do que antigamente, que era 60 quilômetros. Ele gasta bem pouco tempo. Quando a gente morava na outra aldeia, a gente gastava mais ou menos 1 hora para chegar e outra hora para voltar. Então era bem mais cansativo. Então ele conseguiu o trabalho, graças a Deus, através do trabalho dele, porque é o que eu falei para vocês. Desde que eu cheguei aqui em 2019, eu não consegui tirar minha documentação. Mesmo eu sendo casada com um espanhol, tinha saído uma lei que, se você é dependente do espanhol e ele não tem trabalho fixo, eles não liberam a sua reagrupação familiar. Então, meu marido conseguiu o trabalho agora em 2024 e aí nós conseguimos aplicar para conseguir a reagrupação familiar. E aí eu fui atrás da documentação, tudo certinho, e graças a Deus, agora dia 17 de novembro de 2024 foi quando eu recebi o meu tão sonhado documento. E a partir daqui, eu já posso trabalhar, posso estudar, posso fazer o que for. Então, assim, tudo na vida é planejamento, é estudo, é você buscar os prós e os contras, porque você tá imigrando, você tá mudando a sua vida. Todo mundo que vem, uma grande parte, né, das pessoas que vêm para fora do país, vem para melhorar de vida. Aqui na Espanha é maravilhoso, você tem uma qualidade de vida muito boa, você não vai ficar rico. Bom, se roubar um banco, você fica... Brincadeira. Mas você vai, se você trabalhando, você vai conquistando as coisas. Porém, se você chega com pouco dinheiro, com pouca informação, agora as coisas estão bem complicadas para alugar, né? Porque tem muitas outras situações aqui, como os ocupas, que são pessoas que invadem as casas, e tá muito complicado para alugar, então eles pedem muitas coisas. Se você vem de qualquer jeito, vai ser bem complicado a sua entrada. E eu vejo muitas pessoas, né, falando mal aí do país na internet, porque eles não planejaram bem e as coisas foram mal para eles e eles acham que é com todo mundo. Então, assim, todo mundo vai ter a sua história. Nós devemos pegar um pouco das experiências de cada pessoa e transformar na nossa. Mas a gente não pode seguir o tutorial, porque a vida não é um tutorial. Por mais que você tente seguir, umas coisas vai dar certo para vocês e outras não. Nós, é o que eu falo pra você, eu sou casada com um espanhol, era pra eu chegar aqui e entrar pela porta da frente, mas não foi bem assim. Então, temos que aprender com os erros dos outros e tentar melhorar a nossa vida, porque esse é o objetivo. Então, espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus, esse ano de 2024 foi um ano assim maravilhoso. A gente conseguiu conquistar, né, o trabalho do John, a minha documentação, e se Deus quiser, esse 2025 vai ser muito melhor. Temos novos projetos aí para conquistar. Eu nunca pensei em estar aqui, ó, na roça, carpinando. Essa casa, ela é alugada,
Nós alugamos ela por 500 euros, é um preço assim até razoável. É uma das coisas que você vai encontrar nos povoados, são casas mais baratas, porém, dependendo da distância, às vezes compensa e às vezes não. Então você tem que fazer, como eu falei para você, o planejamento, pesquisar se compensa para você. Porém, essa casa aqui nós conseguimos, mas nós temos que cuidar aqui do terreno, né? Então, é um pouquinho trabalhoso. É 500 euros, você fala, é barato. Mas tem esse trabalho por fora. Tem pessoas que vai morar na cidade que paga, sei lá, 800 euros e não precisa fazer nenhum trabalho, só precisa viver. Viver e trabalhar em outra localidade para poder pagar o aluguel. Então, assim, você tem que pesar e ver o que compensa mais para você. Eu nunca pensei em estar morando, né, e trabalhando na roça, porque eu sou design gráfico, meu negócio é computador, eu sempre tô aí focada, né, nos meus cursos, aprendendo para poder desenvolver meu trabalho. Porém, a minha vida chegou até aqui. Então, tudo na vida é experiência. A gente vai aprendendo e vai transformando, né, os nossos sonhos em realidade e chegando nos nossos objetivos. Então, esse é o meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.